Quero agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui na sua santa casa de oração. Como eu disse no momento aqui que estávamos orando, realmente é atípico vermos os nossos bancos apenas com alguns irmãos que estão aqui presentes que nos auxiliam. Obrigado ao grupo de louvor, obrigado aos meninos da mídia, essa mão de obra específica que esses meninos nos doam para que a nossa imagem possa chegar até você aí na sua residência. Obrigado aos nossos tradutores aqui para os surdos através de Libras, que está sendo assim também transmitido. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Mas independente de qualquer coisa, a obra de Deus não para, a palavra de Deus não deixará de ser transmitida. Então você que está aí em casa, meu irmão, fique atento à palavra de Deus. Hoje é o nosso culto missionário, culto dirigido pelo grupo de missões. Desde já quero agradecer a irmã Dilma, a irmã Diana, a todo o grupo pelo empenho que tem aqui na nossa igreja com missões e dado esse auxílio, esse suporte que é de suma importância. Eu particularmente fico muito feliz quando tenho a oportunidade de pregar num culto missionário, num culto evangelístico. Então, meu irmão, fique atento em nome de Jesus Cristo. É um título, os meninos aí da mídia já podem até anotar, né? Que eles sempre anotam para ficar aí no YouTube, não é? Eu tenho livre acesso ao Pai. Você pode dizer amém por isso? Eu tenho livre acesso ao Pai. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro histórico aí do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos. Você em casa também acompanhe, que é bom. Sejamos crentes bereanos, crentes que analisam a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 34 ao 43. Atos 10, depois teremos algumas outras leituras salteadas, mas a leitura inicial para esse sermão, eu tenho livre acesso ao Pai. Atos 10, do 34 ao 43. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou para pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele, repito, todo aquele que crê, recebe remissão de pecados. Obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. Te pedimos, Deus, pela palavra que há de ser ministrada. Ela venha dos céus, que a minha voz seja a tua voz, ó Pai. Que cada irmão que está conectado nesse momento, ó Pai, em todos os lugares, acompanhando pela internet,
possa estar com seus ouvidos atentos, Senhor, à tua palavra, que certamente encontrará espaço e reserva em cada coração, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Queridos, estas palavras que foram escritas pelo historiador, pelo doutor Lucas, porque escutou assim testemunhas oculares. E Pedro, quando conta esta história, quando repassa, de fato vivenciou esses momentos com Jesus Cristo. De fato ouviu, de fato recebeu esta missão para que pudesse ser repassada. Eu particularmente, eu posso falar de mim, não dos outros, mas no início desse terceiro milênio, muito me espanta que muitos estejam retroagindo, que muitos estejam voltando para trás, quando na realidade deveríamos estar avançando, deveríamos estar fazendo a verdadeira apologia ao cristianismo, a verdadeira apologia ao evangelismo. Boas novas. Não tem tradução diferente para a palavra evangelho. Boas novas. E parece que estão apenas se acostumando com a comida que foi oferecida. E as boas novas, o avanço, as novidades de vida que os crentes, que os que confiam em Jesus precisam ter a cada dia. Onde está? Quando eu mergulho nesse texto, queridos irmãos, principalmente o verso inicial, 34. Olha que coisa linda, ele não precisa de exegese, ele não precisa de uma hermenêutica profunda para compreendê-lo. Basta você ler com discernimento pedido ao Espírito Santo. Então falou Pedro, palavras de Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que, pastor, o senhor está dando ênfase a essa frase de Pedro? Sabe por quê, queridos? Você sabe que dentre os 12 apóstolos de Jesus Cristo, e nós sabemos que nessa pequena igreja tinha de tudo quanto é tipo de gente, vale salientar isso. Tinha de tudo quanto é tipo. E quem era o pastor? Era pastor André, 10 anos. Não, era pastor Enilson. Não, era Jesus de Nazaré. E tinha essas qualidades, com alguns adjetivos peculiares de cada um que não vamos aqui dizer. Mas Pedro era um dos que mais fazia acepção de pessoas. Sabe a que grupo Pedro pertencia? Aos zelotes. Grupo inserido dentro da igreja, ao qual os fariseus também, mas ele era dos zelotes. Eram os que mais, abre aspas, zelavam pelos bons costumes do judaísmo. Sabe aquele que nem se aproximava de gentio? Pedrão. Você sabia que um dia ele foi repreendido pelo próprio Paulo? Mas espera aí, o último pastor a entrar no colégio apostólico, repreendendo a Pedro, o antigão? Sim. Porque ele se afastou na mesa, queridos irmãos, porque estava próximo de gentio. E aí, não vamos entrar no mérito da questão, mas acho que você já leu o que aconteceu com ele. E o Espírito, de fato, dá uma surra com luva de pelica nele, quando ele está ali com fome, naquele telhado, no eirado, meio-dia, ou seja, a hora sexta, meio-dia em ponto, onde ele tem aquela visão. Ele entra em transe e tem aquela visão. E a voz que vinha dos céus dizia: mata e o quê? E come. E ele ainda tem a petulância de conversar com Deus e dizer: como o Senhor está mandando eu fazer um negócio desse? Comer coisa que é imunda. E aí ele levou essa surra. Ele passou a entender que até aquilo poderia ser purificado por Deus. Imagine o seu semelhante. Se você entendeu, diga amém em nome de Jesus. E aí ele vai à casa de Cornélio e a coisa aí toma outro rumo.
E eu me deparo agora com Pedro dizendo, olha que coisa linda. Agora você vai entender essa expressão, porque eu li com tanta ênfase. O próprio Pedro, reconheço. Olha agora ele dizendo, reconheço que Deus não faz acepção de quê? De pessoas. Queridos, preste atenção. Eu tenho sofrido muito, e confesso isso para os irmãos, e você que está em casa, e certamente isso aqui ficará gravado, nesses últimos dias, principalmente pós-partida do reverendo Samuel. Porque vivemos momentos difíceis, momentos complicados. E quando eu me deparo com a igreja, quando eu falo igreja contexto geral, não igreja congregacional central, mas igreja no contexto geral, preocupadas com coisas que, como diz os jovens, nada a ver. Isso me dói o coração. Onde estão os verdadeiros evangelistas? Onde estão os verdadeiros evangelistas? Você acha, meu querido irmão que está em casa, que Deus escolheria parte da sua criação amada para ir para o inferno e parte para ir para o céu? Por que essa doutrina, essa erva daninha está se espalhando tanto e separando as pessoas? Me expliquem. Não com grandes teólogos, não com seus livros, mas com a palavra de Deus. Por gentileza, vamos analisar a palavra de Deus na íntegra. Está dizendo neste verso 34, Deus não faz acepção de pessoas. Poderíamos passar a noite aqui discorrendo em N versículos que mostram o amor de Deus para com todos, sem acepção. Para que todo aquele que abra o coração tenha esse acesso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não é apenas o sumo sacerdote que adentra lá para fazer a expiação, para pedir pelo pecado de todos. Não! Mas você tem esse livre acesso, abra o coração. Você que se porventura está ouvindo isso e ainda não teve este contato com Jesus Cristo, abra o coração. Deixe Jesus Cristo fazer morada. Você tem essa opção. Por isso que é necessário evangelizar. Por isso que é necessário levar a palavra. Por isso que é necessário os missionários. Se não precisasse essa abertura de coração, esse entendimento para essa palavra aí, se essa escolha já estivesse definitiva, para que isso? A igreja precisa despertar em nome de Jesus Cristo. Pedro caiu na real. Mas eu sou adepto da denominação tal, eu sou adepto do pastor tal, e não quero cair na real. Pedro andava com Jesus, mas teve que ter mudança. Isto aconteceu com Jesus Cristo ainda em vida, pastor? Não. Ele não mudou aí andando com Jesus, puxa vida. Você sabe quem primeiro chegou ao túmulo? Uma mulher. E por que o Senhor está falando isso? Porque Jesus Cristo disse para Pedro e para os demais: é necessário que eu morra, ao terceiro dia eu o quê? Ressuscitarei. Então era para estarem aonde, Ademir? De plantão. Aonde? Uns 100 metros do túmulo. Olhando. O que é que estão fazendo aí? Já Jesus Cristo sai. Amém, irmãos? Mas não. Estavam chorando. Quando as mulheres levaram o recado que o anjo conversou com elas: por que vocês procuram aí o lugar de morto? Quem está vivo? E elas correram. E aí sim, em Lucas descreve que Pedrão fez uma maratona, meteu a carreira e foi lá ver. Não era para ter ido. Se os irmãos estão entendendo, diga amém aí, em nome de Jesus. Os de casa também. Não era nem para ter ido. Mas foram o quê? Comprovar se Jesus tinha saído. Pedro ainda continuou
com seu aspecto de fazer acepção, meio sanguíneo ainda. E Tomézão, o que dizer de Tomézão? Esse é que continuava cético. Irmãos, nós estamos, como eu disse, nesse terceiro milênio, início aí, século 21. E dentro do povo de Deus ainda tem muitos céticos. Dentro do povo de Deus ainda tem muitos que precisam aprender do Evangelho. Entender que Jesus Cristo salva, cura e batiza. Entender o que está escrito lá em Marcos 16:16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluias. Aleluias. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por que enviar e por que pregar? Se já tem todos, ou acham que tem a sua salvação. A igreja precisa rever esse conceito. Peço que Deus acalente o meu coração. Peço que Deus me ajude em algumas decisões. Porque eu não fui chamado para pertencer a esse quadro. Sei que está sendo filmado, repito. E peço aos irmãos que entendam o que eu vou dizer nesse instante. E que isso não repercuta por aí, mas tudo bem, eu sou consciente do que vou dizer. A nossa cidade cedeia, na época de carnaval, um dos maiores eventos evangélicos do Brasil, por que não dizer da América Latina. Em 5 dias, segundo informações, circulam mais de 120 mil pessoas. Que relatório é esse que o senhor está dizendo, pastor Nilson? Não sou contra, em nome de Jesus. Só quero fazer uma pergunta e quem tiver esse dado me traga. Circulam mais de 120 mil evangélicos. Quantas mil conversões nós temos em cada evento? Me entendam, em nome de Jesus. É só uma pergunta. 10%? 12 mil pessoas em cada carnaval tivemos de pessoas conversas para o cristianismo. Se tem esse dado, me informe. Repito, me entendam em nome de Jesus. Não quero ir além, porque vou falar o que não devo. Queridos, ser evangélico no mundo de hoje está sendo status. Alguns encontros está se vindo apenas de fato, abre aspas, para encontros. Só se prega aqueles que fazem parte da doutrina específica. A igreja sabe o meu histórico de pastor e quem eu auxiliei, 3 homens. Pastor Paulo Geraldo Stauchos. E tenho a maior honra de dizer isso. Aquele que evangelizava nos sítios. Era um verdadeiro missionário. E quando eu falo sítios, não pensem que são esses sítios de hoje. Porque chegar nos sítios de hoje é 10 anos. É até bom morar nos sítios de hoje. Casas boas nos sítios, sanitários, Sônia. Nos sítios, aqueles sanitários bons. Estou falando de sítio de 40 anos atrás, de 30 anos. Eu tenho 51 e participo. Eu chegava num sítio e dizia, eu quero ir no sanitário. Escolha norte, sul, leste ou oeste. E na maioria tem umas galinhas chatas aqui atrás de você. Os irmãos sabem do que estou falando. Assim, meu Deus. É sério isso. Fui para uma vez, pastor Paulo disse, nós vamos para a igreja da Fazenda 1. Eu disse, fazenda? Oxe, é hoje que eu tiro a barriga da miséria. E para uma fazenda 1, logo ali depois do Chaves. Eu olhei assim e disse, cadê a igreja? É na casa do irmão. Você sabe o que é casa de taipa? Alguns chamam de pau a pique, ou sapê. Isso é a igreja. Chão batido. Eu disse, meu Deus, isso é a igreja? Olha a concepção de um adolescente que não sabia o que era o verdadeiro evangelho. E cadê o pastor? Não estava não. De repente vem aquele homem com a enxada nas costas, as calças assim, para cima. Aquilo é o pastor? Isso é o pastor. Eu disse, misericórdia. Irmãos,
Isso era o verdadeiro evangelho, pregado àquelas pessoas dos sítios. E quantas pessoas chegavam que a gente não olhava assim, de repente chegavam para ouvir a palavra, com sede da palavra. Hoje tanto acesso que temos e pessoas se degladiando, levantando pontos teológicos que não levam a nada. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que está acontecendo, queridos irmãos? O que está acontecendo? Eu tenho chamado essa doutrina da predestinação. Me perdoe, tem muitos aqui na igreja. Pastor, o que é que o senhor está falando? Estou falando meu ponto de vista e não vou ceder. Em nome de Jesus, não me julguem. Mas eu sou adepto disso, amém. Guarde no seu coração e faça o que você acha que deve estar fazendo. Agrade a Deus da sua forma, se está agradando. Precisa se pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Precisa apresentar Jesus Cristo. Precisa perguntar se esse irmão quer aceitar Jesus. É o ato de levantar a mão? Não, ele levantando a mão traz alegria para mim, para você, para a igreja. Mas é o ato dele abrir o coração a uma festa no céu. E nós fomos comissionados a isso. Essa é a verdadeira missão da igreja. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda o quê? É a palavra. Não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus. Preguem a toda criatura. Nós vemos eventos não só como esse, mas às vezes na nossa igreja, na nossa denominação, às vezes se fragmentando em vez de se consolidar. Cada um que faça o seu evangelismo à sua forma. Está errado. Está errado. E o pastor Paulo fazia aquilo quando eu me lembro, meu Deus, verdadeiro missionário. Irmãos, ele tirava uma semana no mesmo grupo escolar, indo toda noite, levando o evangelho. E depois eu me deparo com um segundo homem de Deus, auxiliando o pastor Manuel Quaresma. Por que o senhor vai falar essa história, pastor? Você sabe como começou a igreja congregacional do Centenário? Vizinho ali à casa da irmã Carmen. Você sabe como aquela igreja começou? Eu sei a história. Pastor Nino e a esposa em comum acordo. E a ideia foi de quem, pastor? Da irmã Lourdes. Da esposa do pastor Nino, a ideia. Que ideia? Vender a própria casa. Não estou falando asneiras. Isso é história da igreja, registro, é coisa séria. E o esposo aceitou, venderam a sua casa para construir a igreja congregacional do Centenário lá na Rua da República 483. Salvo engano o número. Lá na Rua da República. Os irmãos passaram a pagar aluguéis para ele. Depois foi adquirida uma casa na chamada Vila Santa Ana. Pastor Nino faleceu com 90, quase 97 anos. Não tinha uma conta bancária gorda. Não tinha um grande ou um bom automóvel para andar. A casinha está lá do mesmo jeito. Homem de Deus, conduta ilibada, íntegro. Infelizmente, diga isso com dor no coração. Algumas igrejas se tornaram um comércio de fato. Algumas, não esta. Esta igreja é uma das remanescentes, 100 anos, que ainda continua pregando o evangelho na íntegra, em nome de Jesus Cristo. E que ela continue assim, em nome de Jesus. Mas a sua denominação é a melhor, pastor? Não é a pior. Nem tampouco é a melhor. E nunca o será. Porque é composta e é regida por homens. E homens são falhos. Homens são falhos. Mas infelizmente, conheço 4 casos. 4 casos de pessoas que são pastores, porque não conseguiram ser outra coisa. Talvez você também conheça. Isso é dolorido. Não conseguem, não se dão bem na sua vida profissional, no seu curso superior. E recentemente está sendo reconhecido. Eu nunca dei a mínima para isso. E até falei aqui, foi até mal visto. Não, mas é bom ser reconhecido pelo MEC. Por quê? Altera o quê? O currículo do homem de Deus diante da igreja. Ser reconhecido ou não pelo Ministério da Educação e Cultura. Em quê?
Precisamos ser reconhecidos por Deus. O verdadeiro sacerdote precisa ser reconhecido por Deus, cuidando de almas, visitando irmãos, levando o santo evangelho, se doando pela noiva de Cristo. Esta é a finalidade do sacerdote. Reconhecimento humano. Para quê? Eu não sei se os irmãos sabem, mas posso falar, isso é explícito, está na ata da igreja. Pastor Enilson só pôde concorrer ao pastorado desta igreja quando concluiu o seminário. É regra. E vamos quebrar a regra? Não, nós somos educados. Respeite. Se você está nesta casa, tem regra. Se você for na minha casa, eu não vou gostar que você já entre e já vá logo abrindo a minha geladeira ali. Espera aí, está errado. Falta de educação, você está na casa dos outros. E um presbítero, que já partiu para a eternidade, chegou e disse: o senhor não leva mal não, mas eu digo: o senhor está certo, não precisa. Eu sei o regimento da igreja. E concluí. Foi ruim, pastor? Não. Tudo que a gente, se você estuda, se você tem tempo para ler, amém, isso é muito bom. Você vai exercitar a mente, vai estar aprendendo mais, mas eu não posso fugir da regra da palavra de Deus. Jamais vou me render a preceitos humanos. Jamais. Em nome de Jesus Cristo, eu espero que a igreja esteja entendendo, espero que você em casa esteja entendendo que o Jesus Cristo que eu quero pregar, que o Jesus Cristo que eu quero anunciar é este que não faz acepção de pessoas e que está de braços abertos, dizendo: venha meu filho, eu lhe amo, filho, estou aqui de braços abertos, venha até mim, venha da forma que você está. Não se preocupe com o seu passado, eu não vou lembrar dele, das tuas transgressões eu não me lembrarei mais. Aleluias! As coisas do passado ficarão para trás. Eis que tudo, meu filho, vai se fazer o quê? Novo. Aleluias. Eis que tudo vai se fazer novo. Nós precisamos disso. Viver isso. Como dizia um tenente na minha época de militar. Essa expressão dele não deve estar certa, mas ele dizia: coloque isso na massa do sangue. Né? Deixe isso guardado para isso, precisa fazer parte de você. Isso não pode sair. Isso são coisas essenciais, básicas do cristão, do salvo, na pessoa de Jesus Cristo. Por gentileza, abra a sua Bíblia, meu irmão, em mais um texto, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Marcos 16, verso 15, Evangelho de São Marcos. Marcos também como historiador, 16, verso 15 e também o 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda o quê? A todo o quê, irmãos? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será o quê? Condenado. É crença, é fé. Ele manda ir. Foi dado aos 12, depois aos 70, e depois eu fui comissionado, depois você foi comissionado. Ele manda ir. Manda pregar. Ele disse àqueles 70 e perguntaram ao Senhor: e se não escutarem? Não tem problema não, bata o pó de quê? O seu sandálio. A bênção vai vir para quem? Para vocês. Simplesmente preguem, simplesmente façam a parte de vocês. Querem ouvir? Não, aí é outra coisa. Aí é entre eles e quem? E Deus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos continuar sendo uma igreja evangélica missionária. Nós, me fiz essa pergunta com oficiais, hoje é culto de missões. Nós ajudamos. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Nós ajudamos alguns missionários. Nós não sustentamos. Sustenta. Está errado. Denominações brigando para ter X igrejas, para abrir X igrejas. Sim,
Qual é o método? Qual é a forma? Há igrejas sem pastores. Você sabia disso? E há pastores sem igreja. Que dado é esse? Querido irmão, não me entra a mim. Por isso que eu quero sempre fazer referência a mim. Qualquer coisa é posição minha. Hoje está eu e o pastor André à frente da igreja. Essa posição é pessoal. Não coloco o pastor André no meio, não coloco a igreja no meio. Essa é a posição minha. Sou totalmente contrário a pastores que se candidatam à igreja estando pastoreando a sua igreja. É para você parar um pouquinho e pensar nisso? Pastor que se candidata a ser pastor de uma igreja, pastoreando igreja, pastor André está dizendo, posso usar seu nome? Então, eu e o pastor André comungamos do mesmo pensamento. Ele está ali dizendo que é 2, então, estou falando, os irmãos estão encalando também, mas ele fez assim, 2. Por que, pastor? O senhor está dizendo isso? Porque este pastor não tem convicção do seu pastorado naquela igreja local. Está abdicando. Se não ganha na eleição, que esse é o governo congregacional, volta para onde? Para a igreja que disse não. Eu estou falando isso e sei que vou sofrer retaliação pela minha denominação. Estou nem aí. Não estou nem aí, porque eu vou falar convicção e falar o que Deus manda. Porque nós estamos lidando com igreja, com ovelhas, com evangelismo que precisa ser feito, e não com mercado financeiro, ou qual igreja pode pagar mais ou pagar melhor. Repito, o pastor Nino morreu, casa simples. Uma casa simples que depois foi comprada pelos irmãos. Não tinha um bom carro na sua velhice. Não tinha grandes mordomias na sua residência. Parece que para ser pastor hoje tem que ter um bom carro. Se não tiver, não é pastor. Tem que ter um bom salário. Tem que ver o que a igreja oferece. Não estou falando bobagens. Isso é fato. Que preocupação é essa com o reino? Que preocupação é essa? Uma vez eu tive que escutar uma piada de um colega, não evangélico. E eu tinha um carro bom, carro caro, comprado com dignidade, com o meu trabalho. E aquele rapaz, quando viu o meu carro, que eu decidi o carro, isso é teu? Eu disse, sim. Como é bom ser pastor, não é? Eu disse, você falou a coisa mais certa do mundo. E ele não entendeu, ele achou que eu ia retrucar. Você falou a coisa mais certa, é bom. E eu só tenho este carro porque eu sou pastor. Ele ficou boquiaberto, porque ele achou que eu iria lhe retrucar. E é evidente que aquele carro não veio com salário pastoral, porque eu não ganho salário de pastor. Poderia reivindicar isso dando tempo integral à igreja. Mas Deus me ajudou, a mim em particular, de uma forma extraordinária. Talvez eu tenha essa liberdade maior de dizer isso que estou dizendo. Porque se a igreja, se denominação, se pessoas quiserem ser contrárias ou se levantar, meu propósito é com Deus. O meu propósito, a minha vida é com Deus. Amo aos meus irmãos. E esta igreja sabe disso. Hoje, pastor André, aquela brincadeira que o pastor Carlos colocou na rádio, o senhor, uma irmã ligou, é verdade, vão para frente da sua casa, pastor? Eu disse, não, é brincadeira, irmã. O pastor Carlos, antes de iniciar o programa, disse, olha, pastor, se o senhor não voltar para a rádio, vai um bocado de irmão para frente da sua casa. A irmã pegou a frase, porque ligou o rádio e disse, que hora vão para a sua casa, pastor? Eu disse, eu não estou sabendo de nada, irmã. Foi uma brincadeira. Mas isso lhe causou alegria, muita alegria ao meu coração. Porque quando a gente deixa saudade, quando as pessoas sentem saudade de você, que coisa linda. Como é bom quando uma pessoa parte e você fica sentindo saudade. Sabe por quê? Porque aquela pessoa era importante. Quem é membro desta igreja e não está sentindo saudades do reverendo Samuel Dionísio de Veras? Me diga aí. Me diga. Esse foi o terceiro homem de Deus que eu auxiliei.
Nunca, em 17 anos de convivência, eu estive com o pastor Samuel, 4 anos e meio foi lá no Ligeiro, mas ele estava sempre me dando esse suporte, sendo um grande tutor. Nunca nesses 17 anos, o pastor Samuel chegou perto de pastor Nilson para pedir alguma coisa. Nunca. Essa era a conduta dele, uma ética extraordinária. E a igreja sabe disso. Por isso nós sentimos falta deste homem de Deus, que auxiliei com muito amor e muito carinho. Por isso que eu digo aos irmãos, digo à igreja, irmão de casa, está um pouco difícil para mim. E o senhor e pastor André, numa sintonia nota 10. Ontem a gente quase não para de conversar para resolver isso. Os irmãos sabem que o juiz, né, indeferiu a liminar aqui do prefeito, né, ontem. E nós tivemos que dirimir essa questão de uma hora para outra. O pastor André conversa com oficiais, porque nós tínhamos que tomar essa decisão, né? O culto hoje de manhã já foi com portas fechadas. Temos essa sintonia, Deus tem nos ajudado. Mas a igreja precisa estar andando junta, de mãos dadas, em nome de Jesus Cristo. Queridos, a meditação desta noite é para mostrar que nós temos esse livre acesso ao Pai. Se você entendeu, diga amém, em nome de Jesus. Essas pessoas podem ter esse livre acesso, mas elas não têm o conhecimento. Eu fiz uma pergunta a um adepto dessa teoria e disse: por que estão indo lá nos ribeirinhos, Dilma? Por que estão indo pregar nas tribos? Alguns até arriscando vida. Por quê? Muitas das vezes não sabem responder. Se Deus escolheu alguns daqueles índios ou do povo ribeirinho para ir para o inferno, Deus sabe o que está fazendo. Se Deus escolheu alguns deles para ir para o céu, Deus sabe o que está fazendo. Por que nós enviamos Talita? Foi Talita sozinha, que foi recente, não foi? Por quê? Porque a igreja ajudou, porque chegamos juntos. Porque cremos que o evangelho precisa ser proliferado. Porque cremos que falando de Jesus Cristo, as pessoas vão abrir o coração. Ou não, mas eles hão de ouvir. E uma coisa que eu aprendi, que Jesus Cristo só retornará à terra quando todos ouvirem falar do evangelho. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. Que Deus injusto seria esse no arrebatamento, na escolha, levar pessoas que sequer ouviram falar de Jesus. Dá para você pensar nisso? Jesus Cristo, venham comigo. Peraí, Jesus, eu não sei nem quem é o Senhor, nunca ouvi falar, o Senhor vai me deixar? Todos precisam ouvir. E hoje, com a tecnologia, nós estamos vendo que isso é possível. 30 anos atrás, quando diziam Jesus Cristo vai vir na nuvem, todo mundo vai ver, a gente ficava meio boquiaberto. Como isso vai acontecer? Como é que ele vai vir? Todo mundo, o cara aqui, outro lá no Japão. A terra não é plana. Como é que vai ser isso? Não é? Hoje o pastor Nilson está aqui falando. A minha irmã lá nos Estados Unidos, Carolina do Sul, está ouvindo. Em tempo real, está acompanhando. Tem pessoas em outros estados acompanhando. Um mero pastor, uma simples tecnologia. Já estão vendo? Você imagine Jesus Cristo como é que vai ser. O ressoar da trombeta. Os anjos tocando. E Jesus Cristo entra na nuvem sem botar nem os pés no chão. Só vai fazer essa escolha porque todos hão de ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Diana, creia no que eu estou dizendo. Eu sou evangélico desde criança. Quando tinha os cultos de missões lá na minha igreja, era raras exceções que se fazia o apelo e não vinha jovens para frente para ser missionários. Você sabia disso, irmãos? O mais antigo sabe do que eu estou falando. Era lindo. Vinha, não era pela emoção, não. Jovens da igreja. Aconteceu isso nessa igreja, esse seminário. Essa igreja tem um chamado colégio evangélico, reconhecido em Campina Grande. Por que parou?
Vamos analisar as coisas. Por que não continuamos fazendo essa filantropia linda? Você sabe quantos se formam nos nossos seminários, não só aqui em Campina Grande, mas em Caruaru, João Pessoa. Quantos se formam num curso, às vezes 5. Já teve formatura com 4 alunos. Já pensou nisso? Queridos, sabe por quê? Finalizo esse sermão com dor no coração. Porque não está tendo a preocupação em dizer que Jesus Cristo salva. Em dizer que Jesus Cristo é acessível para todos. Estão se degladiando, se preocupando, pegando teorias do início do século XVI, trazendo à tona e segurando até hoje, esquecendo a palavra de Deus. Finalizo esta meditação e peço que você abra a sua Bíblia em Romanos não, primeiro 2 Pedro. 2 Pedro, finalzinho já da Bíblia, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso de número 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo, preste atenção nesta frase, não querendo que nenhum, vou repetir, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Se você entendeu, diga amém em nome de Jesus Cristo. Ele não tarda, ele não tem vontade. Não creia nesta mazela, nessa erva daninha que Deus já separou. Ele está lhe dando oportunidade. Você que está em casa, Ele está lhe dando oportunidade. E a palavra que diz, não é pastor Nilson, não creia em outra teoria. Leia a palavra. João 3,16 é explícito. Porque Ele amou a este mundo de uma maneira excepcional, extraordinária. Nada mais, nada menos, Ele doou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Amor ágape, amor diferenciado por todos. Creia que Ele lhe ama. Simplesmente abra o coração. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos,